Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, voltando com os nossos vídeos, nós vamos esclarecer uma dúvida de muita gente. Qual que é a diferença entre padre diocesano e padre religioso, padre e frei? E vamos falar um pouquinho também a diferença de freira e irmã de caridade. A estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana é essa: bispo, presbítero, diácono. Presbítero é o nome certo, porque padre é apelido. O nome certo é presbítero. Bispo é episcopos, em grego quer dizer supervisor. Presbítero, presbiterói, presbiteros, em grego quer dizer o irmão mais velho na fé. E diácono quer dizer aquele que serve. Então nós temos alguns tipos de bispo. O primeiro tipo é o Papa. O Papa é um bispo. É o bispo de Roma. Então nós temos o Papa, os cardeais, que são bispos ou arcebispos, geralmente arcebispos. Depois temos os arcebispos, normais que não são cardeais, os bispos, presbíteros e diáconos. O bispo, ele pode ser o Papa, pode ser o cardeal, pode ser o arcebispo, que é uma diocese maior, uma capital, uma cidade mais importante, em determinada região, e pode ser bispo diocesano. Pode ser bispo prelado, que é de uma prelazia. A gente vai ver depois o que significa prelazia, diocese, qual que é a diferença no próximo vídeo. O presbítero pode ser pároco, vigário paroquial, monsenhor. O pároco é o coordenador de uma paróquia. O vigário paroquial é o ajudante do pároco. O pároco administra a paróquia também, né? Principalmente. E o vigário paroquial não administra. E monsenhor é um título de honra. O bispo vê que um padre fez muitos trabalhos pela diocese, ajudou muito a diocese, foi braço direito dele na diocese, então ele pede ao Vaticano para ele o título de monsenhor. Pode ser monsenhor camareiro, pode ser monsenhor capelão. O monsenhor camareiro é aquele que pode ir lá no Vaticano e entrar nos aposentos do Papa, visitar. E o monsenhor capelão é que pode celebrar com o Papa. Me parece que hoje não tem mais esses títulos, o Papa Francisco acabou com esses títulos de monsenhor. Mas o monsenhor é um padre, aqui no Brasil. Na Itália, o monsenhor é o título de bispo e dom é o título de padre. Na Itália. Aqui no Brasil, o título do bispo é dom. E o título do padre é padre mesmo, né? Depois tem o diácono. O diácono pode ser provisório, pode ser permanente. O diácono provisório é aquele que vai ser ordenado padre, então ele faz um estágio numa paróquia, como se fosse um estagiário. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, depende de cada diocese. E o diácono permanente é aquele casado. Então ele tem que ter 5 anos de casamento estável, a esposa tem que permitir, e o diácono usa a estola assim atravessada. Ele pode fazer casamento, batizado, ler o evangelho na missa, pregar, distribuir comunhão, tudo ordinariamente. Porque o ministro é extraordinário. O diácono e o padre e o bispo são ministros ordinários da Eucaristia. Eles são pela função. Então o diácono permanente pode fazer batizado, casamento, pode fazer culto, pode substituir o padre, não pode consagrar o pão e o vinho, não pode atender confissão e não pode dar unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos é como se fosse uma confissão, perdoa o pecado. Então o diácono não pode fazer essas 3 coisas: consagrar o pão, confessar, atender a confissão e ungir doente. Esses são as três vocações da igreja, a hierarquia da igreja, os 3 graus do sacerdócio na Igreja Católica. Agora, diferença de padre diocesano e padre religioso. Na igreja tem padres, grupos de padres que têm uma vocação determinada, um carisma determinado. Pode mexer com catequese, pode mexer com colégios, pode mexer com doentes e hospitais, pode mexer com os pobres, pode mexer com jovens e adolescentes abandonados, pode mexer com diversos carismas. Então, alguns padres se reúnem numa congregação religiosa
para aquele carisma. Eles fazem 3 votos. Voto de obediência ao seu superior provincial, ao superior da sua província, que é a região onde ele mora, como se fosse uma diocese, né? Uma província religiosa. Assume o celibato como vocação, não pode se casar, não pode constituir família. E pobreza absoluta, não pode ter nada no nome dele, nem dinheiro no banco, nem carro, nem terreno, nem nada, tudo da congregação. Mas a congregação depois o mantém e o sustenta em tudo, inclusive na velhice. O padre diocesano é aquele que, o padre religioso, ele pode ir em qualquer lugar do mundo onde ele tem uma casa, uma paróquia, ou um colégio, ou um trabalho qualquer. Qualquer lugar do mundo ele pode ir. Já o padre diocesano, ele fica mais em determinada região, a gente chama de diocese. Ele faz 3 votos, o voto de obediência ao bispo dele, o voto de castidade, igual ao padre religioso, não pode se casar, constituir família, e voto de pobreza relativa, ele pode ter carro no nome dele, pode ter dinheiro no banco no nome dele, pode ter uma casa no nome dele, sem problema, né? Esse é o padre diocesano. O padre diocesano só fica numa determinada diocese, num grupo de paróquias. Ele não pode ir para outra diocese, a não ser que ele mude de diocese, né? Mas ele não pode ir para outra diocese. Já o padre religioso pode ir em qualquer lugar do mundo. E se ele quiser se tornar diocesano, então vai fazer a exclaustração dele. Ele vai deixar a diocese, a congregação religiosa, e vai para uma diocese, faz uma experiência de 3 anos, aí se quiser continuar, ele vai ser incardinado na diocese, vai ser oficializado no clero da diocese. Clero é o conjunto de padres da diocese com o bispo, né? É o presbitério, o bispo com os seus padres. Qual que é a diferença de padre e frei? O frei é um título do padre religioso de ordens medievais. Toda vez que o religioso assina o nome dele, ele põe na frente uma sigla. Se essa sigla tiver um O primeiro, é uma ordem. Então ela é medieval, ela chama os padres de frei. Por exemplo, OFM, que são os franciscanos, OP, que são os dominicanos, Ordem dos Pregadores, OFM, Ordem dos Frades Menores, OSM, Ordem dos Servos de Maria, os Servitas, OCM, OCD, que são os Carmelitas Descalços, OSB, que são os Beneditinos. Essa é uma exceção que eles não chamam o padre de frei, mas chama de dom. Mas não é bispo, mas chama de dom, os padres beneditinos. São alguns exemplos de ordens medievais que chamam seus padres e seus irmãos leigos de frei. Já o padre diocesano não é chamado de frei, é padre normal, né? E as congregações que surgiram depois da Idade Média, na Idade Moderna, de 1500 para frente, como por exemplo os jesuítas, né? Que foram praticamente os primeiros, os jesuítas, SJ, os redentoristas, CSSR, os salesianos, SDB, os sacramentinos de Nossa Senhora, SDN, SCJ, Sagrado Coração de Jesus, FDP, Filhos da Divina Providência, que são os orionitas, CM, Congregação da Missão, que são os vicentinos. Esses são todos padres de congregações modernas que não chamam seus padres de freis. Diferentemente na Idade Média, quando chamavam os padres de frei. Essa é a diferença de frei com padre. É a diferença de congregação medieval ou moderna. E nós, diocesanos, vivemos só nas paróquias daquela diocese. Não podemos mudar, a não ser que a gente queira mudar de diocese. Aí pede a desincardinação para mudar de diocese. Mas normalmente nós ficamos só naquela diocese. Qual que é a diferença de freira e irmã de caridade? A irmã de caridade não é freira. As Filhas da Caridade, São Vicente de Paulo, é um instituto apostólico. Não é uma congregação religiosa de direito pontifício, quer dizer, aprovada pelo Papa, que tem toda aquela papelada para você poder ser freira e deixar de ser freira, né? Igual o padre, para ele deixar de ser padre, tem que pedir ao Papa licença, né? Pedir sai do ministério. A gente fala na exclaustração, não deixar de ser padre, deixar o ministério. Ele não deixa de ser padre, porque o padre ele é para sempre, né? Mas ele deixa de exercer o ministério. É pedir dispensa de ordem. A freira, ela é de direito pontifício, ela tem que pedir dispensa. A irmã de caridade, não. A irmã de caridade, ela é um instituto apostólico, então ela, no dia da apresentação do Senhor,
no dia da missa, 2 de fevereiro, ela, na hora do ofertório, em silêncio, na apresentação das oferendas, ela renova o seu voto. Se ela não quiser renovar, ela sai, sem problema. Não precisa pedir dispensa para o Papa, mas ela é chamada de irmã também, certo? A freira não é irmã de caridade, não é filha da caridade, mas é chamada de irmã também, né? É um título comum, né? Tanto as irmãs de caridade, que são do São Vicente de Paulo, que cuidam das santas casas, né? Quanto as freiras, são chamadas de irmãs, né? Mas irmã de caridade não é freira, e freira não é irmã de caridade. A irmã de caridade é só a Vicentina, né? A congregação fundada por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. Essa que é a estrutura da Igreja Católica. Bispo, padre, diácono, religiosos, frei e padre, religiosos e padres diocesanos e freira e irmã de caridade. Essa é mais ou menos, rapidamente, sem querer esgotar o assunto, é a estrutura hierárquica da Igreja Católica, tendo o Papa como principal, depois o arcebispo, o cardeal, depois o arcebispo, depois o bispo, depois o padre, depois o diácono e, por fim, os leigos. Essa que é a estrutura hierárquica da Igreja Católica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vá lá, visualize o vídeo, dê seu like, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, compartilhe com as pessoas que você conhece e esteja sempre conosco, participando do nosso curso de Bíblia e Teologia pela internet. Então nós estamos no quadro, aqui nós temos no quadro o nosso esquema que falamos, né? O bispo, o presbítero e o diácono. O bispo é o Papa, arcebispo, bispo e bispo-prelado, nessa ordem, hierarquia. Primeiro o Papa, depois o cardeal, depois o arcebispo, depois o bispo, depois o bispo-prelado. O cardeal é geralmente um arcebispo, pode ser um bispo, pode ser um leigo também, um padre pode ser, um padre pode ser também, né? Só que não pode ser papa, né? Se você for papa, ele tem que ser ordenado bispo e arcebispo para depois ser papa, né? O presbítero é o padre, né? Que a gente fala sacerdote, mas é Jesus sacerdote, né? A gente fala presbítero, né? O padre e o monsenhor. E o diácono é o provisório, que é ele vai fazer o estágio, e o permanente, que é o casado. A diferença entre padre diocesano e padre religioso, nós já vimos, né? O padre religioso, então, pode ser frei das congregações, das ordens religiosas medievais, e pode ser só padre, sem ser chamado de frei, pode ser só padre das congregações religiosas modernas, a partir de 1500. E a diferença entre irmã de caridade e freira. Irmã de caridade são só as filhas da caridade, São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, e a freira é toda outra congregação tem freira, né? Que não seja a vicentina. Mas todas são chamadas de irmãs. Aqui é irmã, aqui também é irmã. Esse é o nosso tema de hoje. Um abraço, fiquem todos com Deus.